Boa noite, professora Valéria. Boa noite, demais colegas. Me chamo Bárbara Lisboa, sou estudante da unidade de Niterói, na modalidade EAD, e atuo, já há algum tempo como professora na rede municipal. Até 2019 estive exclusivamente no ensino fundamental, mas desde o segundo semestre de 2019 retornei para a educação infantil e desde o ano passado venho tendo a experiência de atuar no ensino remoto, o que tem sido um terror e ao mesmo tempo um período de aprendizados diferentes e importantes. E aí, aproveitando as aulas, o conteúdo aproveitado na correria, bem atrasada, peço desculpa pelo postar, do horário, enfim, mas tentando dialogar aqui com a proposta, eu venho tentar trazer um pouco da contribuição aí da minha prática, da proposta das aulas e do site lá, do laboratório org, bem legal, que eu dei uma passeada um pouquinho para dar uma explorada aí. Então, eu gostaria de parabenizar, agradecer aos nossos precursores, pensadores aí da educação que abriram os caminhos para que a gente hoje discutisse com tanta tranquilidade a educação de uma forma geral e esmiuçando aí que a gente possa se debruçar na educação infantil. E falando em ensino remoto, em pandemia, períodos de educação digital, eu venho trazer uma colaboração que de repente não seja um balde de água fria, mas seja a realidade de que muitos brasileiros, muitas crianças brasileiras hoje se encontram. Há mais de um ano a gente estamos vivendo uma pandemia e até o momento, nenhum governo, pelo menos o governo municipal de Niterói, não garantiu o acesso, a essas aulas, as plataformas já disponibilizadas pelo próprio município, para que esses alunos da rede possam acessar. Então a gente já tem um corte aí que vai dar uma diferença muito grande no resultado que a gente espera. E quando a gente chega na educação infantil, a gente se depara com uma realidade ainda um pouco pior. Esse ensino remoto, ele não é obrigatório, o que chegou para nós até então é que a gente está vivendo uma experiência para manutenção de vínculos e dentro dessa manutenção de vínculos, tanto com a criança, que pertence à unidade da educação infantil, quanto com as suas famílias, ela tem tido, essas atividades, sugestão de atividades, de vínculos, tem tido pouco acessos, porque o responsável da casa, o responsável da criança, tem um aparelho que às vezes não tem acesso à internet ou não só tem os dados e essa pessoa trabalha, então quando chega do trabalho é que vai poder disponibilizar o seu aparelho e tem que acompanhar a criança. Então, muitas das vezes essas crianças têm deixado de poder ter esse vínculo e também a oportunidade de
de experienciar as contações de histórias, as comparações, é, é, experiências científicas, né, que podem ser realizadas nos seus quintais, com os próprios objetos das suas casas. Mas é um tempo diferente, né? E estamos tentando, à medida do possível, né? Os poucos que conseguem o acesso retornam também, né? Via fotografia, via vídeos. Então, apesar de ser um tempo de pandemia, também tem sido um tempo de aprendizado, tanto para o corpo docente, né? Todos os professores do Brasil e do mundo, acredito eu, passaram por essa experiência e estão tentando, né, dar o seu jeitinho para que a educação aconteça. Não é da forma que a gente deseja, mas é a forma que tem sido possível. E falando um pouquinho, né, do laboratório, eu gostei muito das 7 experiências na educação infantil, né? Fiquei até curiosa, tipo, para ver que experiências eram essas. E aí a gente se depara com uma prática, né, diária, que é do ouvir, do falar, né, de permitir a criança explorar o ambiente, de questionar, de ler e contar, recontar histórias, de brincar, conviver diariamente ali com os seus pares, na troca, na disputa, né, na expressão dos sentimentos, das emoções. E nada mais é do que a prática diária da educação infantil que não tem como acontecer sem essas experiências, né? Sem essa oportunidade da criança ser criança dentro da sua infância e estar tendo a sua educação infantil, né, o seu desenvolvimento garantido ali num ambiente adequado e propício, né? Ambientes esses que muitas das vezes não são adequados fisicamente como deveriam ser, né? Com os objetos ao alcance, mobiliário leve, de acordo com os seus tamanhos, mas que podem ser também transformados e adequados às diversas possibilidades e realidades que a gente tem, né, dentro das escolas, das instituições de educação do nosso país. E também uma outra sugestão que eu achei bem legal foi a questão das experiências científicas, né, com as crianças da educação infantil. É uma tecla que eu costumo bater bastante, né, na instituição em que eu trabalho, porque a gente não precisa esperar a criança crescer para saber o que é uma experiência, né, científica. Ela pode vivenciar e observar essas experiências desde pequenas e os conceitos, né, vão se aprofundando, vão se remodelando, adequando a linguagem de acordo com as suas infâncias e as suas faixas etárias. E aí eu cito como experiências científicas já desenvolvidas, né, por mim, a experiência do feijão, do plantio do feijão. Foi uma experiência bem interessante que nós realizamos em 2019, no segundo semestre, em que uma turma do Grade 2, né, crianças de 2 anos, plantaram lá o seu feijãozinho e observaram até que o feijão, né, pudesse estar ali florindo, e levaram também essa experiência para a Feira de Ciências da cidade e foi um barato, né? Criancinhas pequenas ali, né? A experiência foi
observada e registrada por fotografias e vídeos, né? Porque eram pequenos, alguns ainda não tinham a linguagem desenvolvida e puderam observar ali o crescimento do feijãozinho. E uma experiência recente, né, foi realizada esse ano, no período de pandemia. É um projeto o qual estamos realizando, que se chama Não Dê Carona ao Corona, e para reforçar os hábitos de higiene, né, que se passou aí mais de um ano e começaram a ser relaxados, a importância da higiene das mãos, né, da desinfecção, para não se contaminar com o vírus. E nós propusemos a experiência com o orégano no prato d'água e quando o detergente é adicionado, quando a mãozinha colocada no prato d'água com o orégano sem o detergente, né, no caso a mão suja, a gente contrai o vírus e o orégano fica todo grudado ali na nossa mão. E quando a nossa mão está limpinha, né, a gente está desinfectado, no caso com o detergente, quando coloca ali a mão no vírus, o vírus se espalha, né, ele corre. Então, essa experiência aí também, né, científica para colaborar na sugestão de experiências para educação infantil. Espero ter colaborado aí com o grupo.